Eu te garanto que depois desse vídeo vai ser impossível você ficar com alguma dúvida em relação a como eu monto um cronograma de estudos eficiente para a FUVEST 2026. Por quê? Porque nesse vídeo eu vou mostrar na tela do meu computador exatamente como fazer essa organização. Perfeito, nesse momento você está vendo a tela do meu computador, FUVEST 2026, cronogramas. E você vai entender o porquê que está no plural. A questão é que o estudo não pode ser estático, ou seja, você não pode fazer um cronograma que seja o mesmo desde o começo do ano até o fim do ano. Por quê? A gente vai ver que existem algumas disciplinas que a gente não vai estudar logo no começo da nossa preparação. Algumas disciplinas a gente vai estudar apenas no segundo semestre. A gente vai estruturar o nosso conteúdo, o nosso estudo de maneira diferente com o passar do tempo, justamente para que a gente tenha um aproveitamento muito melhor do nosso estudo. Nós vamos estudar basicamente 3 cronogramas. E como que eles vão ser divididos? Cada cronograma ele vai ter uma duração de 3 meses, ou seja, no total eu vou ter um tempo de 9 meses de preparação. E eu estou considerando esse cronograma ele iniciado em fevereiro. A propósito, sou Jefferson Portela, estudante de engenharia na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, PoliUSP, indo para o 3º ano de engenharia mecatrônica. Olha só, os 2 primeiros cronogramas, o 1 e o 2, eles vão conter as principais disciplinas. Como assim? Aquelas disciplinas que já são muito comuns: matemática, física, química, biologia, português, história, geografia. E esse cronograma 3 aqui, que vai ser o último que a gente vai fazer, ele vai conter matérias como filosofia, sociologia. Nós também vamos começar a fazer simulados nele. E você percebe que eu coloquei essas matérias de filosofia e sociologia apenas no último cronograma. Por quê? Filosofia e sociologia agora constam na FUVEST, no edital da FUVEST, mas a questão é que são disciplinas que ainda com certeza não têm um grau de importância quanto as outras, quanto português, matemática, biologia, e são matérias com uma grade menor de conteúdos. Então você consegue tranquilamente dar menos tempo, começar a estudar essas matérias mais para o final da sua preparação, certo? E aqui eu estou considerando justamente para quem vai prestar para medicina, que é com certeza o curso mais concorrido. Então se você seguir esse cronograma, com certeza você vai conseguir aprovação em medicina e automaticamente qualquer outro curso. Então vão ser 7 horas por dia, de segunda a sexta, e sábado 6 horas por dia. E domingo? Domingo eu optei por deixar um dia de descanso, porque lembre-se que isso daqui vai ser um cronograma que você vai começar no mês 2 e vai terminar no mês 11. O que isso significa? Que vai ser um ano inteiro de estudos. Então esse seu estudo precisa ser sustentável. 1h30 por disciplina. Por quê? Muitas pessoas acabam escolhendo a questão do Pomodoro, mas eu não acho que 30 minutos seja muito eficiente. Por quê? Realmente, 30 minutos estudando português e geografia, você consegue aprender muita coisa. Mas em exatas, meia hora, você não conseguiria fazer 2, 3 exercícios. Ainda mais que no começo da sua preparação, você vai talvez ficar com mais dificuldade em exatas, em resolver exercícios, em assimilar mesmo a parte teórica. 4 disciplinas por dia. E só um adendo: quando tiver a letra vermelha na disciplina, ela vai ser apenas 1 hora. Por quê? Se eu vou estudar 7 horas de segunda a sexta e eu estudo na verdade 4 matérias por dia, isso daria 6 horas de estudo. Essa 1 hora a mais que sobra é justamente essa disciplina que eu vou colocar em letra vermelha, essa disciplina a mais. Você já vai entender. Cronograma 1. Esse é o primeiro cronograma que a gente vai seguir de fevereiro, março e abril. E obviamente aqui a ordem das disciplinas, se você quiser, você pode mudar. Mas eu já bolei justamente pensando em um estudo que seja produtivo, ou seja, você não vai ver um dia de exatas, um dia de humanas, porque isso se torna muito cansativo. Imagine você estudar matemática, física e química em seguida, sua cabeça vai fritar. Segunda, como que eu organizei? 1h30 matemática, 1h30 geografia e 1h30 química. Então aqui já dariam 4h30 de estudo pela manhã, certo? E aí, obviamente, você dá uma pausa de 20 minutos entre cada matéria. Aí eu coloquei o tempo do seu almoço, e aí depois do almoço você vai estudar mais 1h30 português. Então, olha só, você vê que eu estou intercalando diferentes áreas do conhecimento. Aqui eu peguei matemática, exatas, aí geografia, humanas, e aí voltei para exatas, química. E depois português de novo. Então você percebe que eu estou intercalando, mas você vai ver que a ênfase que vai estar maior em exatas, porque são as matérias mais complexas de entender, principalmente matemática e física. Olha só que interessante.
Se eu estudo 1h30 matemática, 1h30 geografia, 1h30 química e depois 1h30 português, isso dá quanto? Essas 4 matérias vão dar 6 horas de estudo. Só que o nosso planejamento aqui é de 7 horas por dia para conseguir passar em medicina. Então qual que é a ideia aqui? Você vai estudar essas matérias aqui, 1h30 por dia. Depois que você terminá-las, você vai estudar mais 1 hora essa última matéria aqui, matemática. Ou seja, você sempre vai estar estudando mais de uma vez a matéria principal daquele dia. Por quê? Para dar uma ênfase nessas matérias. Então você segue 1h30, cada uma dessas matérias, terminou todas, você estuda mais 1 hora matemática, justamente para dar essa ênfase. E essa lógica, ela se estende por todos os dias. Terça, então começa com física, 1h30, história, 1h30, biologia, 1h30, depois química, mais 1h30, perfeito? E aí depois que eu estudei 1h30 cada uma dessas matérias, eu estudo o quê? Mais 1 hora física. Então você percebe que é sempre essa dinâmica? Eu estudo 4 matérias por dia. Mais do que isso, eu já acho que você vai estar absorvendo muito conteúdo no mesmo dia. Você pode acabar confundindo e no final do dia não se lembrar muita coisa. Perfeito? Então aqui, ó, você vai estudar 1h30 cada uma dessas matérias, terminou todas. Você vai estudar mais 1 hora física. Justamente você percebe que eu estou focando bastante na questão de exatas. E eu vou seguindo essa lógica por todos os meus dias, segunda, terça, quarta, e assim vai se repetindo. E aqui eu vou mudando as matérias que eu vou dando ênfase. Exemplo, na quinta-feira, depois que eu estudei 1h30 cada uma das matérias, já completei as 6 horas, para completar as 7 falta 1 hora. E aí como que eu faço? Eu coloco mais 1 hora de química. E obviamente aqui você pode, se você quiser, mudar as disciplinas. Você fala, cara, mas segunda eu queria começar com física. Então você pode trocar, certo? Isso aqui é um modelo, mas é um modelo sinceramente bem estruturado. Eu escolhi deixar diferentes áreas do conhecimento para ficar um conteúdo realmente, um estudo, pegando as diferentes áreas, não saturando uma área por vez, certo? Então essa ideia aqui você vai seguir pelos meses de fevereiro, março e abril. Então nesses 3 meses você vai seguir essas matérias. E aí eu deixei também, obviamente, redação, que é muito importante. Então a ideia de redação é: um dia você vê a parte teórica de redação, na sexta-feira, e aí no sábado você percebe que redação também está aqui, dessa última parte, só que não está em vermelho. Por quê? Redação é uma matéria que você vai ver no seu tempo integral, 1h30. Então você vai ter 1h30 aqui da parte teórica, na sexta-feira, e no sábado você vai aproveitar e já vai fazer a redação na parte prática, perfeito? Então esse é um cronograma que você vai seguir em fevereiro, março e abril. Você percebe que você vai dar muita ênfase em matemática, física, biologia, química, mas você também vai varrer todas as outras áreas do conhecimento, tá? E aí logo no início da sua preparação você precisa sim colocar redação, perfeito? Então sexta-feira é redação, também no sábado redação, perfeito? Então aqui terminamos os primeiros 3 meses de estudo. Nesse segundo cronograma aqui, eu vou seguindo a mesma ideia dele, tá? Esse aqui é o cronograma dos meses de maio, junho e julho. Mais 3 meses seguintes de cronograma. Ele é basicamente o mesmo, só que eu optei por mudar um pouco a ordem das matérias. Por quê? Para não ficar maçante. Perfeito? Então você começar a ficar o ano todo estudando matemática logo no começo, na segunda-feira, pode saturar. Então eu mudei um pouco a disposição, mas a ideia básica dele é a mesma, perfeito? Então, começando aqui com química, geografia, matemática, aquela mesma ordem desse cronograma 3, 1h30 por matéria, terminei, varri todas as 4 matérias, estudo mais 1 hora daquela matéria principal do dia. Aqui eu coloquei como matemática, justamente porque muita gente tem muita dificuldade nessa disciplina. E aqui, nesse cronograma 3, queria mostrar que justamente ele tem umas peculiaridades. Por quê? Nesse cronograma 3 que nós vamos começar a estudar filosofia e sociologia. Então, eu já varri os meses. Olha lá, cronograma 1. De fevereiro, março e abril, maio, junho e julho. E aí, em agosto, eu vou começar a estudar filosofia, vou começar a estudar sociologia, justamente por aquele fator que eu já disse lá no começo do vídeo. São matérias que agora
que agora constam na FUVEST, mas que ainda tem um caráter mais básico e a grade de conteúdo é bem menor do que as outras e tem um peso muito menor. Então, qual que é a ideia? Nesse cronograma 3, você vai seguir a mesma lógica, 1h30 por matéria, 4 matérias por dia, intercalando diferentes áreas de conhecimento, só que perceba uma coisa. Perceba que aqui em vermelhinho eu não tenho mais uma repetição da matéria que eu já vi. Aqui eu tenho filosofia. Então, a partir de agosto, você começa a estudar filosofia. Nessa horinha. E aí nos outros dias, você não vai ver filosofia todo dia. Na terça-feira, aí você segue aquela mesma ordem normal. 1h30 cada matéria, perfeito. E aí, depois que você varreu todas, você vai para matemática, perfeito? É a mesma lógica de antes. E aqui na quinta-feira você também vai ver sociologia. Então você percebe que a diferença desse cronograma aqui é que eu vou colocar filosofia uma vez por semana e uma vez sociologia. E no sábado também eu tenho uma grande diferença. Por quê? Nos últimos 3 meses de preparação é muito importante que você coloque simulados. Isso aqui é fundamental, colocar simulados. Então você percebe que aqui no sábado agora, a partir de agosto, eu vou começar a fazer simulados. Então aqui ó, o nosso sábado inteiro ele é fechado para fazer um simulado. Então você vai pegar uma prova da FUVEST e resolver. Lembrando que eu sempre recomendo que você faça as últimas 7 provas da FUVEST. Por quê? A questão é que provas mais antigas do que essas, elas acabam mudando muito o seu modelo de questões. Então acaba não convém muito você fazer. Já as últimas 7, na verdade talvez 5, as 5 últimas provas da FUVEST, você já tem um modelo mais semelhante, certo? E vai ser mais útil para o seu estudo. Então você percebe que é aquela ideia fundamental, o seu estudo não pode de forma alguma ser estático. Fica comigo porque aqui está um ponto muito importante, eu até destaquei aqui, importante. Você vai perceber que nesses cronogramas aqui, você vai falar, cara, tá faltando uma coisa. Nessa ideia de organização que você fez. Você não está estudando leitura obrigatória, mas eu tenho que ler, ainda mais para quem quer medicina, é fundamental ler os livros. E aí que tá, por que eu não coloquei leitura obrigatória aqui no cronograma? Por quê? A ideia é sim, ó, como você pode ver aqui na tela, leitura obrigatória, são 9 livros, perfeito, olha a lógica como é muito simples, 9 livros. Quantos meses de preparação eu estou tratando aqui? 9 meses de preparação. Se você subir lá, você vai perceber que nós começamos no mês de fevereiro, março, abril, né? E cada cronograma desse tem uma duração de 3 meses. Então, são 3 cronogramas, 9 meses de preparação e 9 livros. Ou seja, qual que é a ideia? Você vai ler um livro por mês. Leia integralmente todos os livros, um livro por mês, em média. Alguns você vai conseguir ler bem mais rápido. Então, você vai ler esses livros integralmente, um por mês, porque você consegue entender, realmente trabalhar com aquele livro. Mas a ideia é que você lê esses livros depois que você terminou todas as suas matérias. Então, você já cumpriu as suas 7 horas de estudo. Então, o que você faz? Você lê um livro. Você deixa lá 40 minutos, 50 minutos, todos os dias, de segunda a sexta, para fazer a sua leitura, tá? E, pessoal, vamos lá. Um mês por livro dá tempo suficiente. E muitos livros dessa lista, eles são bem pequenos. Você vai ver que tem um livro da lista que são 13 poemas. Obviamente os poemas são complexos, mas é um livro bem curto, certo? Aqui uma dica muito importante com leitura obrigatória é o seguinte: assista aulas de análise antes de começar a leitura. Como assim? Antes de começar a ler esse livro, você vai ver aulas de análise. Por quê? Se você começar o livro já sabendo quais são os personagens, qual é o enredo, qual é o contexto, qual que é a ideia geral do livro, isso vai te economizar muito tempo. E também eu deixei um adendo em relação a atualidades. Atualidades é fundamental? É fundamental. Cara, de verdade, na prova de geografia da FUVEST cai realmente atualidades. Você precisa estar atualizado, por que não? No que está acontecendo no mundo. E como você faz para ficar atualizado? Cara, a mesma coisa. Eu não deixei aqui atualidades porque ia se tornar um cronograma muito grande e sem necessidade. Por quê? Como que você pode acompanhar atualidades? Cara, o que eu fazia muito, que me ajudava bastante, era na hora do almoço,
eu colocava uma aula de atualidades, porque você já utiliza esse tempo, e de verdade eu gostava muito de fazer isso, porque a atualidades, eu acredito que é um conteúdo, cara, que é interessante, justamente o que está acontecendo no mundo que você está vivendo. Então, cara, você vai se interessar por isso, não tem como. E você já sabe, se esse vídeo te ajudou, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, de se inscrever nesse canal. Até a próxima.